Oi, meu nome é Vinícius, eu estou no 8º semestre do curso de Produção em Mídia Audiovisual e eu sou o editor do documentário Os Três Barbeiros. Oi, meu nome é Thiago, eu também estou no 8º semestre do curso de PMA e sou o diretor do documentário Os Três Barbeiros. Nós viemos aqui para contar no programa Laboratório como foi a produção desse documentário. O documentário conta a história do Nestélio, o Bequinha e o Hélio, que são os barbeiros antigos da região. No próximo bloco vocês acompanham o documentário na íntegra e depois a gente volta para falar um pouco sobre a produção. Me lembro como se fosse hoje, quando eu comecei. Meu primeiro cliente ainda tenho, de vez em quando ainda aparece. Eu me lembro do primeiro cliente e tudo assim. E isto aqui era tudo estrada de chão. Os postes no meio da rua, aqui na frente tinha uma sanga e tudo assim, né? E assim foi indo, né? Foi melhorando. E a gente começou a ter clientela boa, trabalhei bastante sempre, uma boa clientela, gente fina, boa mesmo. E assim vamos levando, né? Agora eu estou aposentado desde 88, fim de 88, mas estou sempre trabalhando, porque a gente tem que ter uma coisa para fazer, um compromisso. Isso é a melhor coisa que tem. Tá, meu nome é Isidoro Becker, eu tenho 77 anos de idade, 57 de profissão e comecei nesse mesmo prédio aqui. O meu nome é Nestélio Calmo Kist. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. 12 anos. O pai cortava cabelo embaixo assim na mão, né? O pai era velho já também. Eu agora estou com 82 anos, estou cortando cabelo ainda. Quem mandou ser pobre, né? Quem mandou ser pobre? O meu nome é Hélio Luzardo. Eu tenho vou fazer 86 anos. Eu tinha 14 anos. E então naquela época o barbeiro perguntou para o meu pai, nós éramos cinco irmãos, perguntou, olha, tu não tem um filho que queira aprender a barbeiro? Aí manda para cá para trabalhar comigo aí, eu vou ensinar ele e tal. E então meu pai mandou, pediu para nós que quisesse e eu fui. Eu tinha 10 anos. Eu trabalhava na roça, né? E aí depois, com 14 anos, fui trabalhar em Passo Sobrado. Porque o meu pai era cabeleireiro também. Então a única opção da gente era ou ficar na roça ou vir para a cidade, né? E vir para a cidade tinha que cortar cabelo. Então a gente veio para a cidade. Eu sou da colônia aqui do Cerro Alegre Baixo, né? Eu me acidentei, aí todo mundo disse, esse não tem mais condições para trabalhar, pesado, na colônia, né? E eu já cortava cabelo lá, no interior, aí eu me aperfeiçoei um pouco mais, né? Aí me instalei aí e vim embora. Então lá no salão o meu serviço era, em vez de aprender, era varrer, aquela coisa. Então eu fiquei lá uma semana e pouco lá e o homem nada, né? Não me ensinou nada, aí eu já estava meio enjoado com aquilo, eu queria aprender. Mas depois ele viu que eu queria e tal, e começou a me ensinar. Mas esse barbeiro que me ensinou era um castelhano, e esse castelhano era muito ruim, sabe? Primeiro ele me ensinou a barba só, fazer a barba, mas ele não queria me ensinar a fazer cabelo, porque se eu aprendesse a cortar o cabelo, aí eu me achava como pronto. E então eu ia embora e ele não podia me perder. Naquele tempo era difícil quem queria a profissão, né? Assim, muito difícil. Então eu aprendi assim, força de vontade mesmo, sabe? Porque ensinar mesmo ele não queria me ensinar. A barba ele me ensinou, era o mais ruim,
Porque a barba pro profissional, ninguém mais hoje quer fazer mais, porque é ruim. E gasta mais, porque gasta creme, gasta loção, mão de obra. O quanto que vai ganhar, vamos dizer assim, 50% menos que cortar um cabelo. Então, essa profissão era boa. Isso a gente trabalhava o dia todo. E agora está devagar. Tem os cabeleireiros aí e tudo, são muitos. Eu tive na Marechal Floriano 20 anos. Na Júlio de Castilho, 20 anos. Aqui eu estou 20 anos já. Sempre no centro, né? Sempre procurei o centro para trabalhar. E nós somos 13 lá em casa. Tudo é filho desse casal aqui, ó. Todos são cabeleireiros. Mas já faleceu um, né? Um já faleceu, o Armindo. Esse já faleceu. E o resto está tudo vivo, está tudo em Santa Cruz também, né? Todo mundo em Santa Cruz. Eu cortava uma barba bem cortada, né? E hoje em dia não tenho mais condições, eu sou meio tremelico já. Então, para fazer uma barba matada, digo, não, eu paro. E parei. E até são poucos os barbeiros que cortam barba ainda, muito poucos. As barbas que vêm são aquelas buchas brabas. E navalha não existe mais. As giletes boas eles pararam de fabricar. Tem só essas giletezinhas vagabundas aí não dá. Uma barba braba com a gilete ruim, é ruim. O pessoal não vem fazer barba mais. Porque a gilete, depois que surgiu a gilete, acabou as barbas. Porque é fácil de fazer a barba com gilete, né? Até tem uma reportagem aqui na Gazeta, ali ó. Corte para macho. Corte para macho. Aí tô eu, Porque hoje em dia tem aquele G3, aquele é bem bom. Tem a espuma pronta e passa rápido, faz a barba em 3 minutos em casa. Naquela época, 30, 40 anos atrás, sábado de tarde, eles esperavam aí 4, 5, sentados esperando. Naquela época o pessoal tinha tempo. Hoje não tem mais tempo. Se eu tenho um na cadeira, o outro chega na porta e pergunta, vai demorar? É 10, 15 minutos. Ah, eu não tenho tempo. Não tem mais tempo. Naquele tempo ele sentava, ficava a tarde toda conversando e fumando. Hoje nem fumar ninguém fuma mais quase. É melhor. Tinha um amigo meu que tinha lá uma lavagem de carro. Escuta, o nome dele é Ari. Eu digo, Ari, tu não tem um serviço lá para mais um guri para trabalhar contigo? Não, se é para te ajudar, não tem problema, pode mandar ele lá amanhã. Ele chegou ao meio-dia com os pés pretos. Aquilo me doeu, mas eu aguentei assim, né? Chegou e disse, ei pai, com os pés tudo preto, frio. Então os guris trabalham de bota, pai. Eu estou aqui no sequinho, trabalhando seco, não, serviço limpo, serviço bom. O que tu quer mais? Eu não posso fazer nada, meu filho. Né? Numa semana ele chegou e disse, eu vou aprender a profissão. Vai aprender? Tá bom. Eu vou te ensinar a profissão, então. Que amanhã depois eu vou largar, né? Não vou demorar muito, eu vou largar. Por sinal, não é por ser filho, mas aprendeu e ele me surpreendeu. Deu um ótimo profissional. O meu filho, ele aprendeu... Não, ele foi fazer um curso lá em Rio Pardo. Ele não acreditou no velho aqui. Foi fazer um curso lá em Rio Pardo. O Jair. Ele puxou careca para o lado da minha mãe, da minha mulher. Careca. Aqui o meu trio. Isso aqui é a minha filha, ó. Aqui são meus netos. Eu já sou bisavô. E essa aqui também é minha neta. Essa aqui é filha do Jairo.
Isso aqui é a minha frau. Que tá velhinha já. Tinha os dois, o guri e a guria. O filho é cabeleireiro lá na rua Conselheiro Riedel, 73. Fica ali no bairro Arroio Grande. E a filha trabalha num salão aqui na Marechal Deodoro lá. E a gente, depois de pegar, assim, para trabalhar muitos anos, eu era muito guri e sempre trabalhando na profissão, a gente, quando eu parei, pô, eu senti, pai, olha, 2 anos, vou dizer uma coisa, que parecia que faltava comida para a mente. Era difícil, era muito difícil. Mas conseguia passar os 2 anos. Hoje não quero mais. Agora até há poucos dias cortei o cabelo dele, sabe? Já me pediu lá para cortar e que ele cortou não sei com quem lá, um amigo dele, não sei o que, e fez uma bobagem no cabelo dele que eu fiquei apavorado. Aí ele, mas tu arruma? Ah, o que eu vou fazer? Vou arrumar, vamos ver, dar um jeito. Deu para tapear um pouco, mas melhorou bastante, que eles deixaram um boné na cabeça dele lá, sabe? Oi, tô ouvindo. Eu não posso agora, Marlise, porque eu tenho uma equipe me entrevistando aqui. Mas eu agora eu tô aposentado, né? Eu tô parando já, né? Mas eu sou, acho que o cabeleireiro mais velho de Santa Cruz mesmo, né? Eu não sei se... Eu acho que eu sou o mais velho. Em geral, o cara para com essa idade, né? Não trabalha mais. Aqui tinha naquele corredor ali, tinha um cara que já parou há muito tempo. O Coelhinho já parou também. Não, parou não, o Coelhinho está trabalhando ainda. Ah, não, aqui o tempo passa. Tem amizade com todo mundo, a gente conhece quase todo mundo que passa aí na rua. E se não conhece, cumprimenta e tudo. Aí o tempo passa. A pior coisa é ficar em casa sem fazer nada. Eu tive 7 meses em casa, com problema de saúde. O tempo não passa. Isso é ruim. Eu estou citando os mais velhos, né? Aqui, porque eu sou o mais velho que ainda tá vivo, ainda sou eu ainda aí. O resto tudo já foi. Mas tem o Homero Kiss que também parou, agora há pouco tempo também parou. Tem o Nestélio, que é irmão dele também, muito conhecido, Nestélio Kiss. Ele está trabalhando ainda. Eu não sei como esse rapaz trabalha, eu sinceramente eu não sei. Não sei, a mulher dele fica apavorada e ele não quer parar. É aquela história que eu te falei, quando a gente para, é brabo, né? E ele não quer parar, não que precisa trabalhar, ele não precisa trabalhar, mas não tem, ele quer trabalhar. A mulher quer que eu continue. Fecha a câmera. Eles querem tirar uma foto nossa. Caretinho, meu velho. Conheci ele, eu jogava vôlei e ele... Primeiro, quando ele chegou em Santa Cruz, ele começou a ser simpatizante do Corinthians. Mas aí ele foi um dia na ginástica e viu a baixinha aqui jogando. E aí gamou. E aí começou o namoro, 1 ano e meio de namoro, 1 ano de noivado, depois do casamento. Aí então quase 60 anos. 70 anos? 60 anos, 70. 60. Essa é a vida, tu. Tem que levantar a cabeça e ir para frente. E estamos aí, né? E pretendo continuar mais tempo ainda, né? E aí é a minha vida, né? E aí passou. Não, pode sentar, a gente faz só de conta. Nada de cortar. Então eu já estou acostumado já com isso, às vezes
A própria Gazeta já também me procurou uma vez, há uns anos atrás. Você assistiu ao documentário Os Três Barbeiros. Logo depois do intervalo, nós vamos voltar para contar um pouco como foi produzir esse trabalho. O documentário Os Três Barbeiros foi produzido para a disciplina de Documentário 1 no ano de 2015, primeiro semestre. Estava eu, Leandro, que é o operador de som do documentário, e a diretora de fotografia, Karina, na parada de ônibus, esperando o ônibus para ir embora. Quando eu falei de brincadeira, a gente estava tentando descobrir um tema para o documentário, e eu falei de brincadeira, sem pretensão nenhuma, porque o Leandro estava coçando a barba dele, e eu falei, barba. E a gente deu umas risadas, assim, e ele falou, barba, é verdade. Mas eu não levava fé, sabe? Eu falei puramente de brincadeira, assim, sem ter nenhuma pretensão. E ele confirmou, assim, ele viu embasamento na ideia. E aí, a partir disso, ele passou a ideia pro resto do grupo. E aí a gente começou a discutir o assunto. Bom, como o Vinícius disse, a primeira ideia era totalmente diferente, né? A gente queria fazer um documentário sobre a barba em si, sobre aspectos históricos, culturais, religiosos da barba, de pessoas que usam ela, até o lado científico. O documentário teria uma cara totalmente diferente, uma estética totalmente diferente. E nós começamos a procurar os barbeiros da região. Começou com pré-entrevistas, né? A gente pegou contatos, a Bruna, que é a produtora do grupo e do documentário, ela pegou vários contatos de vários barbeiros aqui de Santa Cruz do Sul. E a gente marcou um dia e a gente começou a andar pela cidade toda para fazer pré-entrevistas com todos eles, para ver como é que eles eram, né? Vamos ver se eles têm quem sabe, uma boa história, uma boa dicção. Tudo isso era avaliado, né? O Hélio foi o último que a gente entrevistou. E saindo de lá, a gente ficou pensando, a gente podia fazer sobre pais e filhos, né? Porque coincidia muito de ter barbeiros novos que eram filhos dos barbeiros velhos. Por exemplo, o próprio Hélio, ele tinha um filho que tomou conta do salão dele. E a gente, inclusive, gravou entrevistas com ele. Tinha o filho do Nestélio, que é o Jairo, que inclusive é citado dentro do documentário pelo próprio Nestélio. A gente gravou entrevista com ele também. E o outro que era totalmente vintage, novo assim, que é o Deodoro. Só que foi no Deodoro que as coisas mudaram, assim, porque a gente chegou na ilha de edição, vamos ver o que a gente vai fazer, talvez a gente vai pegar então e botar pais e filhos, né? Era a última ideia que a gente tinha, porque a gente decidia tudo na rua, a gente estava andando de um para outro e mudava a ideia. Vamos fazer uma coisa diferente, quem sabe isso. E aí quando a gente chegou aqui na ilha de edição aí aconteceu. Tudo sem som. O som deu problema na hora da captação. No caso, a gente só tinha as imagens e o áudio captado direto da câmera. Do Deodoro. Do Deodoro. E a gente até tentou ver se tinha como usar o áudio da câmera ali, porque eu acho que no documentário ainda tem mais valor de algo que tu conseguiu, mesmo sem tanta capacidade técnica, né, do que tu ter ali todo o equipamento e pegar alguma coisa muito comum, né. E a gente achava que estava legal o que a gente tinha feito lá e, vamos tentar salvar ali, ver o que dá. Mas não deu, ficou terrível.
e aí a gente teve que adaptar. A gente pensou em voltar lá e gravar de novo, mas o problema do documentário é que tem que ser na hora, tem que ser genuíno, né? Não adianta, até na pré-entrevista, tu pode acabar danificando o teu material final, né? Porque se tu vai fazer uma pré-entrevista e a pessoa fala, depois tu volta no outro dia para ela falar a mesma coisa, já não vai ser natural, né? E então a gente resolveu que não ia ter como, assim, que a gente ia fazer só com aqueles 3 barbeiros que eram os mais antigos, até porque o nosso professor nos aconselhou a fazer assim, com menos barbeiros, porque se a gente quisesse colocar a história de todos, ia acabar prejudicando, porque são muitas histórias legais e é muito pouco tempo, né? Para um curta de 20 minutos fazer, imagina 12 barbeiros que a gente foi entrevistar, colocar todas as histórias deles ali e não ia aproveitar bem nada, né? Ia ficar tudo muito rápido, não ia ter ficado tão legal. Foi muito legal o contato com eles, assim, porque eu acho que foi isso que mudou tudo, né? Eu, por exemplo, tinha uma visão completamente diferente do documentário antes de ter produzido esse, né? Eu nunca me imaginei produzindo um documentário até o momento da disciplina de que eu tinha que fazer um documentário, né? Porque era o padrão da disciplina, eu tinha que fazer. E então, depois do momento que a gente conheceu as pessoas que seriam os nossos documentados, isso mudou tudo para mim, pelo menos, né? Porque para mim a documentário às vezes é uma coisa um pouco invasiva, um pouco exploratória, assim. E depois de produzir esse documentário, eu mudei muito a minha visão sobre o documentário, porque eu percebi que, né, nem tudo é exploratório, nem tudo é invasivo, né? Porque os 3 personagens do documentário, eles se divertiram muito, eles adoraram a gente ter ido lá filmar com eles, ficaram super felizes. No próprio documentário aparece no momento que o Hélio recebe a ligação, o Hélio não, o Nestélio, recebe a ligação da mulher dele lá, aí ele fica todo feliz, eu tô aqui gravando com o pessoal e tal. Eu não posso agora, Marlise, porque eu tenho uma equipe me entrevistando aqui. E eles sempre perguntavam se a gente precisava voltar outro dia, ofereciam café, davam risada, contavam histórias e tal. Isso foi muito legal, foi uma experiência ótima. O Hélio foi quem soltou mais, né? A gente botou a câmera, ele contou toda a história da vida dele. Ele até estava preocupado se a gente ia fazer perguntas e no fim nem precisou. A gente fez uma e ele contou tudo. Já o Nestélio foi diferente. Ele estava meio receoso no começo ainda, mas depois que ele se soltou, ele levantou, saiu para mostrar foto, ficou em pé, já começou a virar uma conversa mesmo. E o Bequinha é uma estrela. O Bequinha, ele sabia exatamente o que a gente queria ouvir, ele falou exatamente o que a gente queria. Ele soube tirar o que talvez fosse desnecessário. Foi bom ter ele como um dos nortes ali da história. E outro aspecto legal, que foi algo que a gente aprendeu durante a produção, foi justamente sobre o mundo deles, né? O mundo dos barbeiros. Assim como quem assiste o documentário vai, de repente, aprender alguma coisa que não sabia sobre esse mundo, nós aprendemos muito, né? Porque a gente estava atrás de informações sobre os barbeiros e sobre como é a profissão. E no início a gente teve umas respostas um pouco, não negativas, assim, mas um lado meio triste, assim, né? Que essa coisa da profissão tá acabando, né? Vários dos personagens, vários dos entrevistados nas pré-entrevistas citaram a profissão de barbeiro junto com sapateiro e alfaiate. E disseram que essas são 3 profissões que estão na última geração, assim, que os profissionais que vierem a falecer vão levar a profissão junto, né? Eles disseram que esse tipo de coisa não está surgindo mais, ninguém quer hoje em dia. E isso, né, deu um tom meio triste, assim, para a produção, antes da gente começar a filmar e tal. Mas na hora que a gente conheceu eles mais a fundo, que eles foram contando as histórias, assim, por mais que tenha o seu lado comovente, o seu lado um pouco mais triste, né, do documentário, tem muita coisa alegre, assim, tem muita história divertida. Os personagens têm uma alegria de viver e de trabalhar, principalmente. Eles citam várias vezes, né, que é muito melhor estar ali trabalhando do que ficar em casa. O Bequinha lá falando que fica aqui conversando, né, vem aqui, senta um ali, faz a barba, a gente conversa um pouco e tal. Às vezes tem pouco movimento, aí as pessoas passam na rua, a gente cumprimenta, mesmo sem saber quem é. Tá? E eu não sei, pra mim pelo menos foi assim, acredito que pra todos, talvez a gente nem tenha conversado sobre isso, mas acho que ficou implícito, que quando a gente começou a ver, e eles todos comentavam isso, que a profissão, o ofício, como eles chamam, de barbeiro estava morrendo com eles, aquilo dali
tocou, sabe? Eu fiquei pensando, bah, a gente tem que fazer sobre eles, cara. A gente tem que contar, eles merecem isso. E acabou que virou isso, né? A gente pegou 3 dos mais fortes que tinha, dos personagens que poderia falar não só por eles, mas pelos outros que não apareceram. E falar sobre a profissão, né? Deixar aí um legado, um arquivo documentado da profissão deles. Essas pequenas coisas que às vezes as pessoas não conhecem, eu acho que elas são dignas de ser mostradas, de ser registradas e tal. Merecem, né? Porque é muito mais fácil o pessoal pensar em produzir um documentário sobre algo grande do que pequeno. Então é bom que a pessoa, antes de pensar, vou produzir um documentário sobre o quê? Tentar esculpir mais, né? Porque a gente no começo tinha a ideia de fazer sobre barba, que é um negócio gigante. E aos poucos a gente foi vendo que não, na realidade o mais interessante talvez seja falar sobre eles, quem faz a barba, né? Bom, eu acho que o que ficou para nós dessa experiência foi muito válido, assim. Eu aconselho quem puder a fazer um documentário, mesmo que seja como eu era antes, não pense em trabalhar com isso, ou que nunca se imaginou fazendo documentário. É uma experiência muito válida, porque é completamente diferente da ficção. Ela vai te dar uma experiência de improviso, sabe, de lidar com pessoas reais, até pelo lado da sensibilidade humana mesmo, sabe, fora do audiovisual, fora do trabalho, assim. Tu aprende a lidar bem com as pessoas, tu aprende a ter uma delicadeza na hora de conversar, na hora de entrar na vida dessas pessoas, né, e ouvir a história delas. Eu acho que isso é muito válido para qualquer pessoa que trabalha num lugar que tu tem que lidar com outras pessoas, né. Então a experiência vai além da técnica, né. É uma experiência humana que a gente acabou adquirindo nesse trabalho. E esse foi o programa Laboratório, com o documentário Os Três Barbeiros. Espero que vocês tenham gostado, né, e não percam a próxima edição. Tchau! Comédia, drama, terror, suspense, laboratório. Histórias reais, histórias inventadas, laboratório. Ideia, roteiro, decupagem, orçamento. Nossa, não. Ideia, roteiro, decupagem, orçamento. Já te terminou. Tá. Produção, edição, finalização, laboratório. Direção de cena, direção de arte? Não. Direção de cena, direção de arte? Tá. De novo. Desculpa. Direção de cena, direção de arte? Direção de fotografia, direção de produção. Curta-metragem? É no laboratório. Isso é laboratório. Na Unisc TV. Nossa, cara. Nossa.